Fala aí, meus queridos amantes de mangá, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu acho que recentemente vocês devem ter visto que lançou o filme Homem-Formiga 3 Quantumania. E lá nós temos o vilão Kang. E em uma das cenas pós-créditos do filme, nós mostramos vários Kangs. Eu imagino que alguns não tenham entendido o que era, então eu decidi fazer um vídeo pra vocês apresentando algumas versões alternativas do Kang aqui no meu canal. As mais conhecidas, que possivelmente vão aparecer no futuro de todo o UCM, beleza? Então, se acomodem, prepare-se para o vídeo e roda a vinheta! O Rapaz de Ferro é tanto um personagem poderoso como um personagem importantíssimo para o universo Marvel, pois sem ele, os Jovens Vingadores nunca teriam existido. Ele é uma das variantes mais jovens Kang já conhecidas. A aparição do personagem na linha temporal conhecido como Universo 616 acontece quando Kang tira o jovem Nate Richards da linha temporal e o mostra o conflito que se desenrolará por causa dele. Ele viaja no tempo para impedir que se transformasse no que ele conhecia como Kang até a Era dos Heróis e forma os Jovens Vingadores. Após matar a sua versão do futuro, Nate percebe o dano irreparável que ele causou a linha temporal, e após um longo conflito consigo mesmo, ele aceita que a única forma de consertar o erro é assumindo seu posto como o ditador que conhecemos. No início de suas aparições, Kang costumava ser apenas um ser e sua existência se limitava a apenas um ponto no espaço-tempo. E tudo isso se deu apenas antes das Guerras Secretas. Entretanto, o arco serviu para estabelecer as múltiplas identidades e pavimentar a reputação do déspota temporal como o Senhor do Tempo. Ao optar por lutar do lado dos vilões durante as Guerras Secretas, Kang acabaria por eliminar todas as versões de si próprio. Essas diferentes e divergentes versões do personagem eventualmente se uniram para criar o que passou a ser conhecido como o Conselho dos Kangs. O grupo passou a existir apenas para derrotar e destruir os Vingadores das mais diversas formas por todo o tempo e espaço por toda a eternidade. No arco Aranha-Geddon, a sequência do arco do Aranha-Verso, conhecemos uma variante de Kang conhecido como Kang o Conglomerador, um homem de negócios do ano 2099 que quer levar o Aranha-Punk para o futuro para controlar o personagem a fim de obter lucro, dada sua popularidade na época. Os poderes do Conglomerador não se limitavam apenas à manipulação temporal, mas também era um ser dotado de enorme inteligência, mas foi destruída pela força bruta do Hulk do universo 138. E ao meu ver, é uma das versões mais poderosas do personagem, pois ele viajava no tempo coletando heróis para que tomasse controle de suas vidas e pudesse lucrar a partir disso. Apesar de muitos acreditarem que Nathaniel Richards era um descendente direto de Reed Richards, Nate descobriu na realidade que poderia ser também um descendente direto do monarca da Latvéria conhecido como Dr. Destino. Ao estudar por um longo período o trabalho do Destino, Richards foi capaz de criar uma máquina do tempo no formato de uma esfinge e viajou para o Egito Antigo. Lá o personagem assumiu a identidade do faraó Ramatut. Na época, os caminhos de Ramatut e de um jovem El-Sabanur se cruzaram. Ao conquistar todo o Egito Antigo, Ramatut decidiu ir atrás de El-Sabanur e torná-lo seu herdeiro, sabendo que no futuro reservava para o primeiro mutante que viria a ser conhecido como Apocalipse. Após governar o Egito por um longo período sem oposição, o Quarteto Fantástico viajou no tempo para levar de volta Ramatut para sua linha temporal, e mais tarde os Vingadores fizeram o mesmo, apenas para viajar ao futuro e encontrar o planeta que ele conquistou dividido por uma guerra de imensa proporção. Immortus é uma versão futura e muito mais velha de Kang. Essa versão se cansou de travar guerras pelas linhas temporais e quando foi contratado por seres celestiais do fim dos tempos, ele se tornou seu emissário. Ao reparar linhas temporais ao invés de destruí-las, ele ganharia a imortalidade. Immortus passou também a garantir que suas versões passadas seguissem seu curso no destino, a fim de garantir que no fim de tudo ele se tornaria Immortus. As habilidades de Immortus e sua inteligência são muito maiores que as de Kang. Os Guardiões do Tempo ensinaram muito mais sobre o tempo e sobre poder cósmico, dando essa versão futura de Kang poder e habilidade muito maiores que sua grande maioria de variantes. O Kang Primordial teve sua estreia em 1964 nas páginas dos quadrinhos Avengers número 8. Desde então, ele estrelou no panteão de maiores inimigos das equipes da Marvel, apesar de que nem sempre posar como uma grande ameaça aos Vingadores, como Thanos sempre foi. A forma mais fácil de entender Kang é entender sua conexão com seu passado ou o presente do universo Marvel. Nathaniel Richards é um estudioso do século 31, descendente de Reed Richards e se torna o primeiro a descobrir a tecnologia de viagem no tempo criada por Dr. Destino. A primeira viagem que o personagem faz é para o Egito, onde o Quarteto Fantástico já o havia encontrado, mas essa viagem seria apenas a primeira de Kang por todas as linhas do tempo. Essa versão de Kang não apenas mostra o personagem no seu pico de intelecto, mas também mostra como sua tecnologia é superior. O personagem também utiliza uma armadura de combate do século 31 que aumenta imensamente sua força e sua estamina.
Uma das personalidades separadas de Kang ficou presa no século 21. Sua primeira ação foi abrir um portal para permitir que a armada Chitauri entrasse na Terra, mas seus planos foram impedidos pelos Vingadores. Isso até parece muito a trama de um filme de 2012, né? Griffon, sem o conhecimento dos Vingadores, controlava secretamente o Visão e o usava para manipular a equipe. Usando o Sintozode por vezes para semear a discórdia, Griffon contratou diversos vilões antes de atacar com toda a sua força a equipe. Essa versão de Kang usou uma versão do vilão Equinox, retirada de uma das linhas temporais. Suas habilidades se comparam à de sua versão primordial. Kamala Kang é uma versão híbrida de Kang e da Miss Marvel. A personagem surgiu quando um traje espacial com problemas fez com que seu gênio inumano fosse ativado. Entretanto, ao invés de ser capaz de esticar seu corpo com a Miss Marvel do universo 616, essa Kamala é capaz de se manipular através do tempo e do espaço. Kamala Kang ficou presa em uma anomalia temporal na qual ela acidentalmente mudou o passado, alterando assim o seu futuro. Assim, ela acidentalmente matou uma versão de seu próprio pai. O personagem foi fruto do arco Guerras Infinitas, onde Gamora manipulou a realidade e fundiu diversos personagens. Não apenas ela ganhou o intelecto de Kang, mas também manteve suas habilidades de polimorfia. Após sua derrota pelo Quarteto Fantástico, Kang se tornou aliado do Dr. Destino. Ele por fim criou uma armadura parecida com a de Destino e assumiu a alcunha de Centurião Escarlate. Esse personagem contou com diversas encarnações ao longo do espaço-tempo. Uma dessas versões por fim conquistaram uma realidade alternativa habitada pelo Esquadrão Supremo. Esse nome também foi adotado por Marcus Kang, o filho do Kang original. O personagem auxiliou seu pai em conflitos contra os Vingadores em diversas ocasiões. Quando uma outra variante chamada de Kid Immortus sucumbiu à loucura e suas tendências malignas, ele se fundiu a diversos vilões da Marvel com o auxílio de uma jovem Ravonna. Alguns deles apresentam as maiores ameaças tanto aos Vingadores quanto ao Quarteto Fantástico. Se fundido ao Dr. Destino e ao Aniquilador, ele se tornou Destino, o Aniquilador Conquistador. O poder dessa variante é tão imenso que ele possuía tanto os poderes de Kang quanto do Dr. Destino e do Aniquilador. Apesar de representarem uma enorme ameaça, diversas versões de diferentes linhas do tempo do Quarteto Fantástico se uniram a fim de derrotá-lo, dissolver a amálgama de vilões e devolvê-los para suas respectivas linhas temporais. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo. Agora vocês já sabem algumas das 10 versões mais poderosas do Kang e quem sabe elas não apareçam no CM. E comenta aqui embaixo pra mim o que vocês estão achando dessa nova fase do CM e se a fase 5 já começou bem com o filme Homem-Formiga Quantumania. Se inscreva no canal, deixa o like, mande pros amigos pra poder me ajudar, que a gente tá indo rumo aos 2.000 inscritos. Até o próximo vídeo, tchau!